Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje falamos sobre 2 projetos da área de educação aqui em Montenegro. E para falarmos sobre isso, nós estamos recebendo a professora Daniela Heckler, que leciona na escola do bairro São Paulo, e a Monalisa Furtado, que trabalha na escola Esperança. E você pode participar, fazer perguntas, críticas, elogios de 2 formas, através da nossa fanpage no Facebook, facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, o número é 998 24 0324. Muito boa noite, Daniela. Boa noite, Monalisa. Boa noite. E para que você de casa consiga entender ainda de forma mais clara do que a gente está falando, a gente começa conhecendo o projeto que a Daniela coordenou na Escola São Paulo, que se chama Poesia para Colorir o Seu Dia. Confira. Este ano foi tão lindo que por vezes eu nem acredito. Meus alunos ilustradores viraram poetas sem igual e eu me pergunto de boca aberta, seria esse o final? Entregar poesia na rua é das tarefas mais lindas. E novamente eu me pergunto, como ficaremos sem nossas idas e vindas? Esse projeto foi desenvolvido na Escola Municipal do bairro São Paulo. Tinha como intuito fomentar a leitura de poesia, o acesso à poesia, e a partir de um escritor montenegrino, Carlos Fernando Leser, e do livro específico Parque de Versos. Arteio. Anteontem fiz uma pintura. Pintei usando aquele pincel. Minha mãe chamou de borrão, mas eu pintei um lindo céu. Ontem fiz um belo desenho. Desenhei com canetinha. Meu pai chamou de rabisco, mas eu desenhei uma casinha. Poesia para colorir o seu dia, ele vem bem dessa junção, porque uma das atividades era o desenho dessa poesia. Elas faziam o desenho para ser colorido. Então a ideia era de brincar, o desenho da criança está aqui. Olha que digno ele é de colorir. Então, por exemplo, na poesia nas nuvens, a gente fez observação das nuvens. Quando a gente trabalhou a poesia Cores e Flores, então, a gente fez tintas de diferentes materiais. A gente trabalhou filtros de cores com papel celofane. A gente pensou várias maneiras nessas questões das cores para também ter um desenho ali da criança, né? E uma criança no 2º mês do projeto disse, prof, por que a gente não vai na rua de baixo, que é bem movimentada, e entrega para os carros? A partir disso veio o quê? Veio a panfletagem na praça central da cidade. A gente saiu da escola, foi caminhando reto para lá e daí a gente foi continuando. Pode colocar na sacola? Ah, vamos colocar. E a gente queria que as pessoas, quando elas estavam tristes, quando não estavam em casa, elas podiam ler as poesias. Cada um que passa, além de um bom dia, ganha uma poesia direto da minha mão, até o motorista do carrão. Eu gosto de poesia, porque ela colore o meu dia. A poesia desse projeto está também no que ela promoveu, que é o olhar, que é a atenção, que é o bom dia, que tem uma poesia, sabe? E que isso volta para ti. Essa cor eu vi refletida, por exemplo, sabe? A cor que essas crianças espalharam voltou refletida para elas e para mim. É gostoso de ir no circo, porque lá eu me divirto e fico criativo. E assim a gente teve um diálogo semanal, nós e o poeta, de mandar foto, de mandar perguntas. Leser, tu nasceu poeta? Tu ficou poeta quando tava velho? Tu ficou poeta quando tava do nosso tamanho? Ele veio conhecer a turma e assim como ele falou, ele ouviu. Primeiro poeta que eu já vi na vida.
de repente ver que o livro ele foi maravilhosamente modificado pelas crianças no sentido da ilustração, é a sensação de que realmente o livro não é mais meu. Eu quero ser agricultor e também ser poeta. O fato deles se pensarem como escritores ou poetas, isso eu acho que é encantador. O arco-íris tem muita cor, é bonito e esplendor. Violeta, cor de ameixa, girassol da cor do sol. Vamos jogar futebol lá na Ilha do Farol. Eu acho que sim, é que a poesia te toca de alguma maneira, assim, sabe? Eu acho que ela tocou essas crianças e eu acreditei que pudesse tocar essa comunidade, né? A gente tem uma semana que a gente trabalha trânsito na escola. E um desdobramento era trabalhar a questão da placa. Se a placa serve para informar, para alertar, a gente podia pensar em como é que as placas entram nesse projeto. Eu me sentia lisonjeada de estar assim, percebendo tudo o que acontecia naquelas nossas pequenas grandes ações, sabe? Eu acho que esse projeto vai semear. Se isso vai receber água, luz suficiente e vai, de alguma maneira, se tornar árvore, eu não sei. Mas eu acho que o plantio foi feito, assim, tanto nessas crianças, assim como esses pais, essa comunidade enxerga essa praça com outros olhos. Mais de uma vez eu me percebi sentada numa praça com 24 crianças e me arrepiando, assim, ver uma beleza no trabalho do professor e do trabalho com poesia que eu não tinha visto antes, sabe? Acho que o projeto encanta por um conjunto de fatores, a começar pela feliz escolha da professora Daniela em trabalhar com diferentes linguagens que dialogam com essa concepção contemporânea de uma escola que sai dos seus muros, que envolve a cidade, que pensa a integração, nos mostra, né, a importância do professor como um protagonista, um criador, né, da atividade na sala de aula e na escola. E que assim como essa flor, belas ideias se desenvolvam e floresçam poesia e cor. Muito bem, e agora a gente vai conhecer então o projeto O Primeiro Livro da Minha Biblioteca, que tem aqui a coordenação da professora Mona Lisa na Escola Esperança. A ONG Moradia e Cidadania da Caixa Econômica Federal fez o projeto O Primeiro Livro da Minha Biblioteca. Através dele foram distribuídos livros para todos os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Esperança, no bairro Senai, em Montenegro. Esse projeto surgiu do encontro nosso de funcionários da Caixa Econômica de Montenegro, quando o nosso gerente, o Heitor Appel, sugeriu que nós bolássemos um projeto, né, que utilizasse a ONG, a Moradia e Cidadania, que dá o dinheiro para o projeto, né, para fazer inclusão social, né, para fazer um trabalho de cidadania em Montenegro. Então, como eu sou ligado em literatura, eu pensei num projeto de literatura, né? E aí eu pensei também nesse título, O Primeiro Livro da Minha Biblioteca, para crianças carentes, porque essas crianças não têm biblioteca em casa. E a gente sabe quão importante é quando uma família é leitora. Esse projeto veio e, através da intenção de divulgar os escritores montenegrinos, o Pedro trouxe a Marilise Gribler, eu, Leser também, né, para a gente trabalhar os projetos. O terceiro e o quarto ano trabalharam o livro da Marilise, que é além do quadro, né, do grande quadro, Caminho do Coração, e o primeiro e segundo ano, que é no turno da tarde, trabalharam as poesias do Carlos Leser, então. A gente trabalhou algumas poesias também, mas a gente fez, no caso, o terceiro ano, todo o projeto, a gente lia em conjunto, alguns levaram, todos eles ganharam livros, e a gente fez resumo, a gente foi trabalhando nesse sentido. A escola proporcionou um encontro com os membros da ONG, os escritores montenegrinos envolvidos no projeto e as crianças. Hoje eles vieram aqui, trouxeram seus livros para ser autografados, né?
e conversar com eles, entender e ver que as pessoas pensam como a gente, escrevem, por que eles não podem escrever no futuro. Então hoje é a confraternização, né, a culminância desse projeto com a presença dos autores. É uma felicidade muito grande poder estar num projeto como esse, né, um projeto que vai fornecer, fomentar para a criança o primeiro livro da biblioteca dela, né. Muito provavelmente muitas crianças aqui não têm um livro em casa. Se tiver, melhor ainda, né? Mas se esse livro, o meu livro, o livro da Marilise, que estamos iniciando esse projeto, né, o projeto da ONG, da Caixa, se esse livro for o primeiro livro da biblioteca da criança, e se isso na família dessa criança fomentar a vontade de ter mais livros, isso já é o motivo pelo qual eu estou aqui. Muito bem, a gente já entendeu como é que funcionam esses dois belíssimos projetos, então eu quero saber primeiro aqui da Daniela, como é que surgiram as ideias para chegar nisso que a gente viu agora e com o prêmio nacional. Na verdade, o projeto, ele é um desdobramento do projeto da escola. No ano 2016, a proposta na Escola São Paulo foi que todos os professores trabalhassem a poesia como referência o livro do Carlos Fernando Leser, o Parque de Versos. Então, daí cada turma elaborou um projeto menor, o nome do projeto maior era Vida ao Parque de Versos, e cada professor elaborou um projeto específico para a sua turma. Daí o meu projeto, Poesia para Colorir o Seu Dia, minha formação em artes visuais, então eu já trazia essas questões do desenho e do desenho para colorir, que eu ainda acho que é tão presente na sociedade, nas escolas inclusive, né? Inclusive uma solicitação das próprias crianças e um uso grande dos professores ainda. Então eu tentei casar essas duas coisas. A poesia para mim, esse trabalho mais intenso com ela para mim foi até um desafio, porque eu trabalhava poesia, mas acabava priorizando a contação de histórias. Então assim, me senti desafiada e que bom que fui, né? Porque eu achei que foi extremamente potente trabalhar com a poesia. E daí então eu juntei com essa questão que já vinha trazendo, que era a questão da valorização do desenho infantil, porque as crianças faziam desenhos para colorir, e era recente também a ideia de agora livros para colorir para adultos, né? Então assim, eu via todo mundo agora colorindo algo que alguém tinha feito e por isso era bonito, né? Então assim, eu tentei casar essas duas coisas, assim, a ideia da poesia. Só quero aproveitar um gancho do que tu disseste agora, porque eu acho que a gente está vivendo períodos tão nebulosos com relação à arte. Quero te perguntar o seguinte, aproveitando que tu disseste que tem a formação em artes visuais, né? Qual a importância da arte na educação, especialmente nas primeiras fases de ensino das crianças? Eu acho a arte fundamental, porque a arte tem essas questões, e para essas crianças também, porque ela tem a questão da experiência, né? Do experienciar, às vezes te surpreender com determinada coisa, algo, inclusive tu pode não gostar, tu pode estranhar, a arte não precisa somente te agradar, não precisa ser bonita, né? Tu não precisa ir mais no museu para te surpreender com a técnica de alguém, né? Mas aquilo pode te surpreender, aquilo pode te inquietar de alguma maneira, né? Então eu acho que sim, eu acho que a arte é muito potente para qualquer idade. E inclusive ela pode ser, o nosso projeto inclusive incluiu uma ida ao museu, assim, porque ele sempre é um espaço, independente, não só o museu, né, mas ele é um espaço muito potente, assim, para a sala de aula, né, assim como eu trabalho em arte, assim, e eu acho que trabalhar a poesia também fechou bem com isso, porque também provocou coisas que na verdade nem eu previa no início, né? Eu previa que as crianças fossem ilustradores no projeto, mas eles me mostraram do meio para o final que eles seriam poetas do projeto, né? Que as últimas poesias que a gente distribuiu foram deles, tanto individuais como coletivas, eles criavam. Então, como a gente pode desdobrar, assim, e como a gente pode se surpreender na medida que tu alça a mão de coisas que tu sabe serem potentes, mas tu talvez não tenha tentado antes, assim, né? Muito bem. Mona Lisa, foi o pessoal, esses funcionários da Caixa Econômica Federal que te procuraram primeiro? Conta um pouquinho dessa história que a gente já viu ali, mas de como é que isso te inspirou e como é que foi viabilizar essa ideia.
Assim, eu creio que a lembrança do meu nome tem a ver com uma parceria um pouco mais antiga com o Pedro Schill, que é o funcionário da Caixa que me procurou para disponibilizar essa ideia do projeto, que a gente já fez um trabalho antes com literatura, com um dos livros dele. Então, creio que seja por isso que ele lembrou do meu nome, né? Nós fizemos uma parceria que eu considerei de muito sucesso, assim, com relação à literatura dele. Assim, ele veio me perguntar se eu gostaria, então, de ter esse projeto lá na escola, que seria que 2 autores iriam lá, eles iam doar os livros, né, que é através da ONG Moradia e Cidadania, que é uma ONG da Caixa, que teria possibilidade de, então, da gente poder trabalhar esse projeto lá na escola. Eu fiquei muito feliz, né, e na verdade, quem escreveu o projeto foi o Pedro Schill, né? É importante dizer isso. E a gente também agradece muito à ONG, né, Moradia e Cidadania, que é da Caixa Econômica Federal, aos funcionários todos da Caixa que se envolveram, porque o projeto acabou se desenvolvendo a partir dessa ideia do Pedro, né? Ele escreveu o projeto, então a gente fez o projeto acontecer e, claro, pensou... As crianças contaram a ideia desde cedo. Desde cedo, e nós, enquanto professores, todos os professores da escola gostaram muito do projeto. Os livros são ótimos, né? Que é o livro, acabou sendo os 2 autores, o Lézer, que também participa do projeto da Dani, né? E a Marilise Gliber, também, que tem esse livro ótimo, que fez com que a gente trabalhasse muitas questões, né? Nós trabalhamos, então, com os maiores do 3º e 4º ano, o livro da Marilise Gliber, e com o 1º e 2º ano, o livro do Lézer, que trabalha com as poesias que a Dani mostrou tão bem no projeto dela também. E o mais legal, assim, é que o nome do projeto é o primeiro livro da minha biblioteca, e a gente viu nos olhos deles que, para a grande maioria, era mesmo o primeiro livro da sua biblioteca, né? E uma coisa que nós conversamos com o Pedro, com os outros escritores, né, e com as pessoas que participaram do projeto, é deles, então, tá levando essa postura de leitor para dentro de casa, quando às vezes os adultos não têm, né? Tem a ordem natural, como o Pedro disse para nós, é que o leitor, o adulto lê e aí, né, influencia o pequeno leitor. Então a gente está tentando fazer esse projeto, a ideia inversa disso, já que muitas vezes o adulto não está mais lendo. E a gente percebe que isso, inclusive, funciona. Estou lembrando agora, ouvindo tu falar, de questões, por exemplo, como trânsito e meio ambiente, que muitos pais estão mudando seus comportamentos a partir do que os filhos aprendem na escola. Né? Hoje, não raro a gente vê as crianças, pai bota o cinto de segurança, pai não bota o lixo no chão, vamos separar o lixo, né? Quer dizer, acho que a leitura tem esse mesmo efeito, né? Eles, não é só os adultos mostrando para as crianças, mas as crianças também podem ser multiplicadores nesse incentivo à leitura. Com certeza. Priscila Matias, muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Daniela. Boa noite, Mona Lisa. A Mariana, do bairro São João, primeiro ela parabeniza as 2 professoras pela iniciativa e pergunta se vocês acham que um dia o professor terá o valor que ele merece no nosso país. Começando pela Daniela. Acho que é uma pergunta que a gente também se pergunta, acho que desde que iniciou, e por isso talvez às vezes, por alguns motivos até repensa-se ou repensou se estava fazendo a escolha certa, né? Eu acho que depende de uma mudança de consciência, assim, sabe, da sociedade como um todo, assim. E isso também envolve o trabalho do professor, assim. Eu acho que a gente, esses trabalhos, de alguma maneira, eles são movidos por uma paixão, assim. Eu me apaixonei por esse projeto, sabe? Então eu acho que esse trabalho, ele valoriza o trabalho do professor. Então eu acho que é uma construção que dá de cima para baixo, mas dá de baixo para cima também. Então eu acho que, óbvio que a gente pode ter uma postura e tomada de decisões e ações de várias maneiras, mas eu acho que o nosso trabalho é um trabalho de resistência, assim. Ele mostra o quão potente é o trabalho do professor, quão o trabalho, como as crianças podem levar coisas importantes para casa, para uma comunidade, podem chegar até uma praça, podem chegar até todas as casas nessa construção dessa biblioteca, né? Então eu acho que é uma triste realidade, mas eu acho que olhar para ela como triste simplesmente e como independente da tua ação também não te mantém inerte e cada vez mais desgostoso. Então eu acho que sim, eu acho que trabalhar pela educação é trabalhar da tua melhor maneira, assim. Mona Lisa? Eu acho que a Dani disse muito, né? Ela estava dizendo e eu me sentindo representada com as palavras dela. A gente se sente mesmo muito valorizado com esse retorno das crianças, que é lindo, e a gente realmente
eu acredito, tanto eu quanto a Dani e outros professores apaixonados, o que nos move mesmo é a paixão e a vontade de ver a educação acontecendo de verdade, né? E o retorno que nós temos é esse retorno das crianças, é o retorno da valorização de toda a comunidade escolar, né? Que nos agradece sempre pelo trabalho que a gente faz, mas infelizmente essa valorização da sociedade de modo geral e dos governantes a gente ainda não tem, e como a Dani disse, a gente faz esse trabalho de resistência e de empoderamento até para as crianças, para que a gente também esteja formando daqui a pouco adultos que vão nos auxiliar e vão estar ao nosso lado lutando por uma valorização maior dos professores. Legal. Temos duas perguntas, uma pergunta que casa com a outra, então vou fazê-las junto, que tem relação com a leitura e a tecnologia. A Luísa, do Bairro Centro, pergunta se vocês acham que a tecnologia acaba atrapalhando o hábito da leitura, falando, claro, do livro físico. E o Carlos, do Bairro 5 de Maio, pergunta qual é a principal mudança no perfil do aluno de hoje em relação a um aluno de 10 anos atrás. Isso também tem a ver com a tecnologia, já que há 10 anos atrás a gente não tinha esse apelo tecnológico que existe hoje, ela também não era tão acessível. Vamos começar com a Monalisa agora. Eu acho que a escola ela precisa acompanhar os movimentos da sociedade de modo geral. Inclusive, antes eu falava com o Pedro que a gente tem agora ideias de novos projetos, e a gente já fez isso. Inclusive, esse ano nós fizemos um projeto que a gente construiu vídeos para o YouTube. E todo o conteúdo que a gente construía para o YouTube, a gente escrevia antes, mas aí depois a gente gravava, a gente usava os celulares. Então, eu acho que é impossível para o educador que pretende transformar, ficar alheio, né, a essas transformações da sociedade, inclusive desse acesso à tecnologia, porque as crianças elas estão, sim, diferentes no sentido dos acessos que elas têm, elas estão sendo, como a gente diz, mobilizadas, né, por outros meios. Então, a escola não pode ficar alheia disso. A escola, eu acho que precisa se utilizar disso para chegar nos alunos. E sim, é possível ler muito com as tecnologias, né? E aí incluir o livro físico, que também eu considero super importante, mas a gente pode casar essas duas coisas e não colocar uma e a outra enquanto instrumentos separados. Assim. Daniela? Eu acho, sim, só para complementar, que a Monalisa falou bastante, mas eu acho que são coisas distintas. Eu acho que a leitura tu pode encontrar tanto no livro como na rede, mas eu acho que tu pode, através do livro e de outras ferramentas, acessá-los de outras maneiras, né? De uma ida até a praça, eu acho que elas se complementam. Eu acho que a gente, usando de uma maneira que possa agregar, eu acho que não. Eu acho que tu não tem... Quando o aluno começa a ler, ou opta por ler mais na internet, não quer dizer que ele não tenha mais disposição para ler um livro e ele não se sensibilize com outras coisas. Eu acho que talvez estar atento para tudo que surge e para o que permanece. Há coisas novas surgindo, mas há uma infinidade de coisas que tu pode resgatar, que estão ali no teu cotidiano, que também são super válidas e interessantes e que pode produzir muito a partir disso, e que depende do teu olhar, da tua atenção e até do que as crianças trazem, porque eles trazem esse acesso maior, mas eles te trazem na voz deles outras proposições que tu também não havia pensado, sabe? Independente de tecnologia ou não. Então eu acho que é talvez tu te deixar, tu estar aberto para esse devir, sabe? Independente de ser tecnológico ou não. Eu acho que sim, eu acho que isso pode ser combinado e bem combinado. Muito obrigado. Parabéns pelo belíssimo projeto. Obrigada. Obrigado, Monalisa, também parabéns pela excelente iniciativa. Vocês duas estão de parabéns e a gente fica muito orgulhoso de em Montenegro ter 2 projetos e de podermos fazer um programa mostrando 2 projetos tão interessantes na área da educação. Acho que a gente vai colher esses frutos, já estamos colhendo e vamos cada vez ter mais leitores, e especialmente em escolas públicas, né, o que é o mais legal ainda. Monalisa, boa noite. Boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos que nos acompanharam de casa. A todos que nos acompanham, uma excelente noite. Nós voltamos na terça que vem, 8 da noite, com mais um programa Cultura Debate. Até lá!